O umbigo estava muito feio. Por quê? Ela tinha uma hérnia umbilical, era uma pessoa magra, e ela tinha muito, o panículo adiposo dela era muito fino. Aí, o que aconteceu? A cicatriz umbilical, ele já tem uma cicatriz natural, o pedículo dele já é grudado, né? É o único lugar onde a gente já tem uma diastase natural, e tem um pedículo grande interno. Aí, quando corta, além do pedículo, o que acontece? Essa cicatrização dali, nasce uma raiz que vai tentar grudar na face lá embaixo. E ela não vai retinha, porque no puxar o abdômen, as fibras não ficam retinhas. Tanto que dá uns desvios assim, que depois a gente tem que corrigir. A fibrose foi densa, seguiu mais ou menos a mesma espessura do pedículo do umbigo dela. Aí o que aconteceu? Ela tentou ir reto, só que ela não foi reta, ela grudou em outro lugar. O umbigo ficou meio assim, ó. A boca feia ficou meio tortinho. Então, essa fibrose do umbigo dela seria isso. Como seria aquela fibrose? Seria essa fibrose que ela tentou aprofundar, né? Foi criando uma fibrose para dentro e ela grudou na face. Se ela tivesse grudado na face retinha, o umbigo já tinha ficado uma gracinha. Mas o que acontece? Lá dentro, ela foi meio sinuosa, grudou no outro lugar e que fez aquele repuxado. Por isso que eu te ensinei a fazer aquela massagem dentro do umbigo, puxando mesmo o umbigo para cima, o contrário de onde ele estava, que era para tentar quebrar um pouquinho aquela raiz. Porque nesse caso é difícil, porque você está começando a massagem no umbigo, você começa uma massagem da copa da árvore. No caso da mama, a gente vai começar a podar a raiz. Ali não, você tenta matar logo do início, né? Uma cliente, médico ou um cliente avise a hérnia. Como evite um médico ou a cliente avise da hérnia? Quando tem hérnia, o médico já vê, muitas vezes, ele já leva um cirurgião geral para dentro do bloco para corrigir a hérnia, se for uma hérnia pequena. Se for uma hérnia muito grande, às vezes faz a hérnia primeiro e, num segundo momento, faz outra hérnia. Como evitar essa fibrose se o médico ou o cliente nos avisa? Não, não tem como avisar, porque não é toda hérnia que é retirada, que você viu que eu fui pegando e falei, tem uma hérnia aqui, porque a hérnia umbilical, ela tinha, né, uma hérnia, mesmo quando ela é retirada, quando você faz aquela manobra que eu fiz, você percebe que ali foi feita uma correção. Aí o que acontece? Eu entendi agora, Ed, a pergunta. Que o médico avisa, ele não tem como ele nos avisar que vai dar a fibrose, porque isso é de cada um. A gente tem que, durante o atendimento, prestar muita atenção. Eu gosto sempre de olhar o cliente, toda vez que chega, eu tiro a cinta e olho ele em pé. E você olha o umbigo, ele tem que estar certinho, não pode estar repuxado para lado nenhum. Hoje o tape me ajuda muito com o reposicionamento umbilical. Eu uso demais o tape para isso, então isso é muito bom. Então não tem como o médico e nem o cliente nos avisar. Nós que temos que ter perspicácia, a gente tem que observar muito para poder ver se vai dar ou não e se já está começando a formar. Se estiver começando a formar, você vai enfiar o dedo dentro do umbigo. Se ainda tiver ponto, você vai fechar o umbigo assim e fazer manobra suave. Se já tiver cicatrizado, você já pode fazer manobras mais brutas mesmo, para poder arrebentar. Porque no caso de umbigo, nós estamos trabalhando da copa da árvore para a raiz e não da raiz para a copa. No caso de abdômen, a gente trabalha da raiz para a copa. Você vai quebrando aos poucos, né? Os pedacinhos, você vai eliminando um pouquinho, tá? Pela simetria, isso mesmo. Vocês já chegaram na aula de simetria? Tem uma aula que eu dou lá sobre simetria, que é inclusive no pátio lá da estética, e lá tem a simetria. Eu não sei em qual módulo, eu não lembro, não sei se é no 11 ou no 12, mas tem uma aula que eu falo muito sobre simetria. A gente avalia cliente em pé e ela conseguir ver tudo, tá? É muito importante, viu, gente, a simetria. Aí tem sobre isso, certo? Gente, já é 21h46. Eu tinha que toda vez dar uma aula de 50 minutos, né? Mas não consigo. E ainda tem as perguntas, então obrigada a todas vocês pela participação.
Uma boa noite para todos, bons estudos. E não se esqueça, dúvidas durante as aulas, pode colocar aqui nessa nossa aula online, tá? E quando essas aulas acabarem, tem o grupo, que vocês podem colocar no grupo também, qualquer dúvida referente à aula também, certinho? Um grande beijo para vocês e uma boa noite.